Bem-vindos a um domingo mais em casa. Eu sou a Anitta. Eu sou Gerson Fidalgo e juntos somos os pastores da Casa de Deus aqui em Portugal. Hoje queremos dar-te as boas-vindas com os cumprimentos da parte dos nossos pastores Cash e Sônia Luna desde Guatemala. A Casa de Deus não existe só aqui em Portugal. A Casa de Deus iniciou na Guatemala em 1994 e agora lá é uma igreja com mais de 40 mil membros, mas no meio da pandemia conseguimos alcançar mais de 1 milhão de pessoas congregadas. Uau! Damos graças a Deus pela tecnologia que nos permite chegar até a ti. E agora vamos adorar a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda em teus braços és meu descanso, em teus braços és meu descanso, em teus braços és meu descanso, em teus braços és meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda em teus braços és meu descanso, em teus braços és meu descanso, em teus braços és meu descanso, em teus braços és meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos,
braços és meu descanso. Em teus braços és meu descanso. Em teus braços és meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Yeah, 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 yeah. Tua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo o que eu tenho em troca de amor, eu falaria. Pois seu amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Se eu vendesse tudo que eu tenho
todo nome, Yeshua. Nome tudo poderoso, nome some todo nome, Yeshua. Olá amigo, sabe tão bem estar na presença de Deus, se poder seguir adorando a Deus. E há um verso na Bíblia que eu quero partilhar contigo que a mim me parece algo interessantíssimo de como nós podemos contribuir ou adorar a Deus. A Bíblia diz: cada um contribua segundo o que propõe o seu coração. Olha que interessante entender que cada um propõe no seu coração aquilo que deve dar. E aqui entendemos que é voluntário e não é por obrigação. Porque eu não quero dizer-te uma quantidade que tu tens que dar, eu não estou a dizer-te o que deverias fazer, o que eu estou a dizer é que cada um contribua segundo propõe no seu coração. Eu quero dizer-te que a adoração, quando nós adoramos a Deus, adoramos de uma forma genuína. E a Bíblia, Jesus disse a uma mulher que Deus o Pai busca quem o adora em espírito e em verdade. Olha que interessante que sempre que nós possamos ofertar a Deus, dizimar a Deus, o que nós estamos a fazer em realidade, estamos a adorar e a adorar de forma voluntária e segundo propõe o nosso coração. E a pergunta que eu quero fazer-te hoje é: o que é que propõe o teu coração fazer? Se queres ofertar e dizimar, eu quero clamar pela tua generosidade. Podes fazer o scan na imagem que estás a ver aqui no código e seguir o processo tanto para dizimar, tanto para ofertar, e desfruta do que pode ser uma recompensa de Deus na tua vida. Deus abençoe todas as tuas ofertas e todos os dízimos de acordo com as suas riquezas. No nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Quão importante é que podamos tomar um tempo para adorar a Deus e glorificar o seu nome. Hoje quero convidar-te a ser parte da Casa de Deus aqui em Portugal. Podes contactar-nos nas diferentes opções de contacto que encontrarás no ecrã. Agora vamos a receber a palavra de Deus para as nossas vidas o dia de hoje com o pastor Gerson Fidalgo. Olá amigos, bem-vindos à Casa de Deus em Casa, domingo em casa, diretamente do coração de Deus para o teu coração, para a tua casa. Tenho a certeza que hoje mais uma mensagem de Deus para ti, em que Deus vai de alguma forma transformar a tua vida, transformar aquilo que pensas, aquilo que falas, e vai ser evidente na tua vida os resultados. Nós estamos na série 1000 vezes mais e estou super entusiasmado com a mensagem de hoje, que se chama Fiéis ao Potencial. Mas antes disso, vamos à nossa declaração de fé. Dizem comigo: na minha boca está o poder da vida e da morte. Falaremos palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, porque na minha boca há um milagre. Espero que tu possas desfrutar da mensagem de hoje. E a mensagem de hoje começa lendo Deuteronômio 1, verso 11. Diz assim: o Senhor Deus dos vossos pais vos aumente. Diz comigo: aumentar, crescer, como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoo, como vos tem falado. Nós já temos visto que 1000 vezes mais não é apenas a multiplicação de um número, não é a faturação de um número, o fator de um número, mas sim levar-nos ao máximo potencial, levar-nos ao máximo das nossas capacidades. E hoje a mensagem chama-se literalmente Fiéis ao Potencial. Deixa-me só dizer-te algo já desde caras, que é o seguinte: quando tu és fiel ao potencial, leva-te ao teu destino, mas quando tu és fiel ao teu rendimento, te distrai do destino. Vou repetir isto, porque aqui é muito importante. Quando tu és fiel ao potencial, leva-te em direção ao destino, leva-te em direção à visão, leva-te em direção ao teu propósito de vida, mas quando tu és fiel ao rendimento, o que acontece é que tu te distrais do propósito. Tu ficas mais preocupado com a proposta do que com o propósito. O potencial é a forma ampla de características ou ferramentas para alcançar o propósito. Então, se tu és fiel ao teu potencial, às características, às ferramentas que tens cá dentro, vais poder ir em direção ao propósito. Se tu não és fiel ao teu potencial, só és fiel ao teu rendimento, tu vais te distrair, porque o teu rendimento naquele momento parece ser interessante.
É que eu já sei fazer isto, é que eu já sei fazer isto, sim. Mas continua a investir no teu potencial, continua a investir no teu potencial, porque é o potencial desenvolvido que te vai levar ao propósito. O rendimento é uma distração, ainda que seja importante. Olha só que intenso. Romanos 12, verso 1 diz assim: irmãos, pois, ou portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos amoldeis, ou não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentro de vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, com equilíbrio, conforme a medida de fé de Deus repartiu a cada um. Este último verso diz assim, na Nova Bíblia, a versão portuguesa diz: como mensageiro de Deus digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos. Sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Ora, agora deixa-me aqui partir isto por miúdos e levar-te até onde é necessário, onde Deus quer encontrar-nos para poder ser transformados hoje. Quando eu tinha os meus 13, 14 e 15 anos, eu joguei futebol num clube chamado Benfica. É interessante? Sim. É muito interessante, muito importante na minha vida? Podemos dizer que moldou muito o meu caráter. E deixa-me dizer-te uma coisa. No momento eu não compreendi porque é que eu saí do Benfica. Porque o Benfica, os dirigentes naquele momento, emprestaram-me, como se empresta um lápis na escola, emprestaram-me a outro clube no Algarve. Eu fui jogar para um clube de Loletano, no qual fui muito bem recebido e correu muito bem. Amém. Tudo certo? Só que deixa-me aqui, agora eu compreendi algo que tem a ver com o rendimento e tem a ver com o potencial. Muitas vezes na vida nós ficamos tão entusiasmados com o rendimento que perdemos a noção do potencial. Quando eu jogava no Benfica, eu deixei de pensar no meu potencial, o que poderia vir a ser, e comecei a focar-me no que eu estava a fazer. O rendimento faz isto. Tu começas a focar muito o que tu estás a fazer e começas a esquecer muito também aquilo que poderias chegar a ser. Eu estava a jogar no Benfica, eu poderia chegar a ser, se eu fosse fiel ao potencial, qualquer situação, podia estar a jogar no europeu. O que eu estou a dizer é que tem colegas meus lá, da mesma posição que eu. E o que eu estou a dizer é, com muito amor e carinho, eu estou a torcer por eles. Só que eu estou a dizer é, como eu não fui fiel ao meu potencial, mas sim fiel ao rendimento, eu acabei por sair. Agora, algo interessante é, ainda vais a tempo de reorganizar a tua forma de pensar. Quando Moisés tinha todo o povo à frente para dirigir do Egito até a terra prometida, o que eu quero dizer-te é o seguinte, ele diz assim, olha que interessante, não fiques pensando sobre o rendimento, fica a pensar no potencial da terra prometida. Olha aí, porque agora só estamos a comer pão que desce dos céus e não é bom? Pelo menos estás livre. Não, era bom, era quando a gente comia lá no Egito, a gente comia, tinha grandes banquetes, mas tu lá eras escravo, tu trabalhavas para comer, mas pelo menos tínhamos comida. O que tu estavas a querer dizer é que o rendimento é mais importante que o potencial. Porque quando tu tens um rendimento bom, tu esqueces aquilo que poderias chegar a ser. Por isso, deixa-me dizer-te uma coisa, com todo o respeito à pessoa que tem um trabalho e está empregada em algum lugar. Qualquer pessoa que empreende sempre tem um potencial diferente da pessoa que está no emprego. Empreender tem outros riscos, mas tem outro potencial. Mas eu não quero entrar por aqui agora, não é agora, é mais tarde, eu já lá chego. Deixa-me chegar aqui com algo muito importante. João, capítulo 14, verso 12, diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas,
Porque eu vou para o meu Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha aí, o que Jesus está a dizer é, vocês têm o potencial de fazer coisas como eu estou a fazer, ou ainda maiores. Então eu chego à conclusão que o potencial produz rendimento, mas o rendimento não produz potencial. O potencial produz rendimento, mas o teu rendimento não produz potencial. Então, olha o erro mais comum do ser humano. É como tu estás a desenvolver o teu potencial e ao desenvolver o potencial produz rendimento, tu pensas que já chegaste ao limite das tuas capacidades. Mas, no entanto, lembras das vaquinhas ao início da série? Que a vaquinha tinha capacidade para produzir 10 vitelos, ela chegou a 5. E como chegou a 5, disse assim, não, eu já não quero mais ter mais vitelos, já chega. E ela podia ter 10. Ela fez o máximo potencial, o 1000 vezes mais? Não. Ela produziu potencial. Não. Ela tinha o potencial para produzir rendimento, o rendimento dela foi 5, e ela disse assim, já está bom. E agora aqueles 5 já não vão produzir o potencial. Não sei se não estou a fazer explicar hoje aqui. Diz assim comigo, o meu rendimento não produz potencial, mas o meu potencial vai produzir mais rendimento. Então foca o teu potencial. Marcos capítulo 9, verso 23. Sim, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, exclamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quando Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível, quer dizer que o teu potencial, na verdade, lá dentro, de alguma forma associado à fé, é ilimitado. O potencial associado à fé é ilimitado. O potencial associado à fé é ilimitado. Mas como é que eu posso ser, Gerson, fiel ao meu potencial? Vamos aqui, 3 coisas muito importantes. Estás pronto aí? Diz assim. Primeira, Salmo 56, verso 3. A primeira coisa para ser fiel ao potencial é resistir ao medo. Quando tu estás desenvolvendo ou sendo fiel ao potencial, o primeiro ataque que tu vais sofrer é um ataque quase de pânico, de medo, quando tu entendes que talvez aquilo que tu estás a fazer ou aquilo que tu estás a atravessar, tu não tens a capacidade para atravessar e isso produz medo. E agora, o que é que eu vou fazer? Mas o Salmo 56, verso 3 diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu não tenho uma fórmula mágica para evitar o medo. Não. Eu tenho algo muito especial que, no meio do medo, eu posso confiar em Deus igual. Por isso é que eu digo que o meu potencial produz rendimento. Porque ao desenvolver o meu potencial, eu vou estar a atravessar um momento não tão agradável. Vai-me dar medo, de certeza. Não é fácil começar uma empresa de zero, empreender de zero. Não é fácil começar uma igreja do zero. Não é fácil começar um grupo, uma célula, um grupo familiar. Não sei, não é fácil começar algo do zero, porque vai dar medo. Mas no meio do medo, eu posso confiar nele. Segunda coisa, João 6, verso 15. Esta é das mais difíceis de entender. Ou de perceber, ou seja, de vê-la à nossa volta. É muito disfarçada esta senhora. Esta senhora está-se a disfarçar muito bem à nossa volta. João 6, verso 15 diz assim, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O objetivo de Jesus era salvar a humanidade, não ser rei da humanidade. Vou repetir isto. O objetivo de Jesus, o potencial de Jesus era salvar a humanidade. Se ele fosse rei, se ele fosse coroado de rei, já não podia ir à cruz. Quem é que vai acusar ou crucificar um rei? Quem é que vai... Se ele fosse considerado naquele momento rei dos judeus e fosse coroado rei, não poderia ser crucificado. Só que o potencial dele era salvar a humanidade e aqui o rendimento era ser rei. Então, a segunda coisa que eu quero dizer-te para ser fiel ao potencial é... Resiste às distrações. Resiste às distrações.
Ser rei naquele momento seria uma distração para Jesus. Não troques o propósito por propostas. As propostas podem ser muito boas, no entanto, não são o teu propósito. As propostas podem ser muito atrativas, mas fazem parte das distrações para desviar a tua atenção do propósito que vem do céu para a tua vida, que vai levar-te ao 1000 vezes mais, onde tu vais brilhar mais. Ai, não, é que agora eu já gostava de estar exposto, já gostava de estar a fazer isto. Não. Ser fiel ao propósito. Não deixes que a distração, exatamente, possa distrair-te, perdão a redundância, distrair-te do propósito. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6 ao 9, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão. Cuidado, ele é como um leão. O único verdadeiro leão chama-se leão da tribo de Judá. O inimigo anda como um leão. Deixa-me só aclarar isto. O inimigo anda bramando como um leão, não é um leão. Eu tenho que tirar esta dúvida do teu coração. Olha aí. A ver se me consigo explicar. O que é mais forte? O sangue de Jesus ou o teu pecado? O que é mais forte? O sangue de Jesus ou o diabo? O inimigo que fala aqui. E com o que estás tu coberto na tua vida? Então qual é o problema deste andar à volta? Bramando como um leão, entendendo tu que o verdadeiro leão está ao teu lado. E ele anda à volta bramando como um leão. Sabes que o diabo tem um problema de autoestima e quer sempre fazer aquilo que Jesus faz. O leão da tribo de Judá, e ele anda bramando como um leão à tua volta. O sangue do Cordeiro foi derramado na cruz, está sobre a tua vida, para limpar-te do pecado e para proteger a tua vida. Está a espécie que anda à tua volta, bramando como um leão. Ele diz assim, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabes quem é que vai tragar? Sabes quem é que vai agarrar? Aqueles que não resistam. Porque depois diz assim, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem dos vossos irmãos no mundo. A aflição não quer dizer que ele te vai comer uma perna. Não, se ele vier tentar para morder, tu vais lá abrir a cabeça. Ai, Gerson, não se pode dizer essas coisas, que ele vem tentar morder-te. Quando o sangue do Cordeiro está na tua vida e tu tens a fé firme que o sangue do Cordeiro está na tua vida, aí depois acontece alguma coisa má, já viste? Estás a associar com um problema, uma aflição, seja uma resposta do Satanás, quando parece que o estás a desafiar, está um medo escondido aí dentro de ti. Está uma distração escondida dentro de ti. E parece que o desânimo está aí dentro, à procura de sair, quando, na verdade, quando nós estamos a tentar desenvolver o potencial, todas estas três coisas, distrações, medo e desânimo, são as primeiras a aparecer. Nunca senti tanto medo quando eu estava para começar a pregar. Até antes de um jogo de futebol, tremia que parecia varas verdes. Não mostrava, não mostrava a ninguém. E para pregar, Senhor Jesus Cristo da Glória. Quantas vezes as distrações, quantas vezes já me tentei concentrar para produzir um material, escrever o livro, que eu ando a batalhar com escrever o livro, e o Instagram. Não sei se estou a fazer explicar. O medo, a rejeição.
Onde é que eu quero chegar? Vou voltar ao início. Em Romanos capítulo 12, verso 3. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor, pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Olha que interessante aqui. Se tu não podes entender ou medir o teu próprio valor pela fé que Deus te deu, ninguém vai conseguir medir. Não te meças com a régua dos outros. Ser fiel ao teu potencial, não sejas fiel ao potencial do outro. O que é que eu estou a dizer aqui? Que Deus colocou algo dentro de ti e tu estás a comparar com a outra pessoa que está noutra etapa da vida, desenvolvendo outra coisa na sua vida. Onde é que eu quero chegar? Não andes à procura do teu potencial na vida do outro. Não andes à procura da aceitação do teu potencial na boca do outro. Isso também é uma distração. Vou terminar aqui. O verso 2 do Romanos 12 diz: E não vos amoldeis ou não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então eu quero terminar desta forma aqui. Deus colocou em nós alguma forma para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus não está nas mãos de Deus. Peço imensa desculpa a todas as pessoas que me vão criticar. Aqui vai mais um materialzinho para que vocês possam criticar. Mas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não está nas mãos de Deus, porque Ele disse que aqueles que vão experimentar a vontade de Deus são aqueles que se renovam. São aqueles que transformam, são aqueles que não se acomodam ao padrão deste mundo. E deixa-me explicar-te uma coisa: não deixes que as regras, os padrões de beleza, de aceitação ou rejeição, de trabalho, as regras deste mundo comecem a reger o desenvolvimento do teu potencial. Terminando aqui, olha que interessante. Está Moisés, voltando à história inicial, está Moisés levando as pessoas do Egito para a terra prometida. E diz assim: Deus falou em Horeb que em Cades Barnea vai que acontecer 1000 vezes mais. Diz comigo, 1000 vezes mais. Máximo potencial. No caminho haviam 11 jornadas, 11 dias. Muito importante o que eu estou a dizer aqui. Nós já aprendemos um pouco sobre isso. 11 jornadas, 11 dias, desde Horeb a Cades Barnea. Se tu no caminho tu podes ser fiel ao potencial, aquele que vai alcançar a terra prometida será sempre uma melhor versão daquele que saiu da escravidão. Não sei se me estou a fazer explicar agora. Não apenas clamamos pelas coisas novas de Deus, sê a pessoa nova para que Deus dê as coisas novas. Espero que possas desfrutar de toda a série. Deixa-me orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, que toda esta pessoa que está a observar, a ver, a assistir, a fazer parte da casa de Deus online, na casa de Deus em casa, possa desfrutar, Senhor, da mensagem, mas que esta semente possa ir dando fruto no seu coração, de forma que não se distraia, não seja fiel ao rendimento, não seja fiel àquilo que está a acontecer agora, mas que possa investir no seu potencial, que possa ser fiel ao potencial, que possa ser fiel à palavra que desenvolve, à palavra que produz um resultado na sua vida, para desenvolver a sua forma de pensar, a sua forma de ser, a sua forma de falar, Senhor. Te peço que seja cada vez mais evidente o seu potencial, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Deixa-me terminar desta forma. É mais inteligente ser fiel ao potencial que ser fiel ao rendimento. Porque imagina comigo, se o potencial produz rendimento e o rendimento não produz potencial, quanto mais fiel tu sejas ao teu potencial, na verdade, mais rendimento tu vais poder produzir. Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até à próxima. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
sermos inundados por tua glória, Senhor.